Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, estudo sequenciado, minucioso, que a gente realiza já há alguns bons anos, né? Estamos no capítulo 17, o Evangelho vai até o capítulo 28, então falta aí um chãozinho aí para a gente percorrer. E nós iniciamos na semana passada uma nova passagem, que é uma passagem que envolve a figura de Pedro e a figura de Jesus. Nós lemos a passagem toda, né, para a gente fazer um resuminho, para quem não pôde acompanhar, a pessoa da internet ou daqui do salão que não pôde acompanhar. Pedro, ele é surpreendido já em Cafarnaum, eles retornam para Cafarnaum, né? Então, lembrando que a narrativa dos evangelhos, elas, principalmente Mateus e Lucas, ela sempre se dá em torno de um percurso que Jesus e os discípulos realizam, sempre partindo de Cafarnaum, na Galileia, percorrendo a região quase sempre da Samaria, era sempre o trajeto preferido de Jesus, muito embora fosse o trajeto que os judeus evitavam, né? Ele atravessava a Samaria, chegava até a Judéia, Jericó, Jerusalém, normalmente para acompanhar alguma festividade judaica, eram 3 as principais, né? A Páscoa, a Pêssach, depois vinha Shavuot, que é a festa que a gente conhece como Pentecostes, né? E finalizava no que seria o nosso outubro, que é a festa de Sukkot, que é a festa das tendas. Numa dessas 3 festas, sempre Jesus comparecia com os discípulos até Jerusalém, porque é uma mitzvah, é um mandamento, um compromisso de todo bom judeu. Então eles realizavam esse percurso, né? Um último percurso realizado é justamente aquele em que eles saem da Galileia, passam pela Samaria, chegam à Judéia, atravessam Jericó, quando tem o famoso encontro com Zaqueu, e chegam até Jerusalém. E lá, na época da Páscoa, acontece a despedida através da última ceia, né? E em seguida a paixão de Cristo. A gente está fazendo esse resuminho para vocês entenderem por que desse retorno a Cafarnaum. E por que justamente em Cafarnaum que vai se dar essa passagem especificamente. Chegando em Cafarnaum, ou seja, onde Pedro tinha sua residência fixa, onde ele era um cidadão, não vou usar o termo cidadão porque você confunde com a cidadania romana, onde ele era um morador, um judeu, de família judia, pescador, conhecido, ele é cobrado pelos responsáveis pela sinagoga de Cafarnaum. O que se cobra dele? E não só dele, mas também do mestre dele, no caso Jesus. Se cobra o pagamento do tributo anual que todo bom judeu deveria pagar ao ofício religioso, sobretudo ao templo. Esse tributo consistia em uma quantia de um dracma, lembrando que um de dracma era uma moeda que valia 2 dracmas, né? Que era uma moeda grega, uma moeda de prata grega, que era utilizada mais correntemente no dia a dia. Moedas de ouro eram moedas para grandes transações ou grandes movimentações financeiras, circulava mais entre os patrícios romanos ou entre a aristocracia judaica. As moedas do dia a dia, era o denário, era a dracma, eram moedas que circulavam para compra de miúdos, digamos assim, de pequenas mercadorias, né? No caso específico da dracma, ela era uma moeda que começou a circular na região ainda no reinado do Alexandre, durante o domínio do Alexandre o Grande, né? Ele que implantou a cultura grega ali na região, depois os generais dele, né? Veio o Império Seleucida, tal, os generais implantaram ali na região o costume de se usar a dracma como uma moeda de troca. E aí, como era uma moeda que todo judeu, fosse rico ou fosse pobre, teria acesso, um judeu pobre não teria acesso a uma moeda de ouro, por exemplo, então o tributo era cobrado em dracmas. Todo judeu, uma vez por ano,
Ele tinha que ser maior de 20 anos, né? Todo judeu maior de 20 anos, uma vez por ano, pagava ao templo um tributo no valor de uma de dracma. Poderia doar mais, amigos? Sim. Eram feitas doações espontâneas lá no gasofilácio, no templo. Quando você ia ao templo, tinha lá uns jarros cuja a boca do jarro era um formato de uma trombeta, como se fosse uma trombeta, né? E ele fazia um barulho quando você jogava moeda, ou seja, não tinha jeito de você não doar e os outros não saberem se você doou muito, doou pouco, porque quanto mais moeda, mais barulho, né? É onde se dá a passagem da viúva que doou uma moedinha só, a única coisa que ela tinha, mas Jesus disse que ela doou mais que todos, né? Ela deu da sua pobreza. Pois bem, sabendo desse tributo, Pedro é cobrado. E é cobrado também em relação a Jesus. E aí, o seu mestre, ele tem pago o tributo, ele tem pago a sua didracma? E Pedro responde que sim. Hoje a gente vai ver no versículo de hoje. Sim, sim, com certeza, ele tem pago. Nós não vamos avançar, porque senão já entra no versículo de hoje, mas é bom a gente lembrar que, muito embora seja um evento, um acontecimento cotidiano, trivial, extremamente humano, que é a tributação, né? Nós temos aqui uma servidora pública aposentada que viveu quantos anos, dona Joana? 30 e poucos anos, né? Lidando com o fisco, com a tributação, então todo mundo sabe o que é isso, né? É um contributo, a expressão já diz, um tributo, uma contribuição, né? É uma participação financeira sua nos negócios públicos, nos negócios de interesse coletivo. A gente não. É lógico que, historicamente, a cobrança de impostos não é alguma coisa que as pessoas olhem com prazer, né? Ter que pagar imposto, mas o princípio, a essência do pagamento do tributo é lícito. Você precisa ter bem-estar social, para ter bem-estar social, obras devem ser realizadas, o Estado assume esse compromisso, mas para assumir esse compromisso, o Estado precisa de recursos. E a própria população, que vai desfrutar desses benefícios, contribui, paga o seu tributo, né? A César o que é de César. No caso aqui, ao templo o que é do templo. Você usufrui dos serviços religiosos, você frequenta a sinagoga, você vai ao templo, você ora no templo, você faz o seu holocausto, o seu sacrifício no templo, você tem que me ajudar a manter o templo. Tem que ajudar a manter a sinagoga. Daí a tributação. Só que Jesus aproveita o ensejo, aproveita a ocasião para transcender. Aliás, a função encarnatória de um Cristo no orbe, um Cristo, nós estamos falando do cargo, a função de um governador de orbe, quando encarna, e isso é raríssimo, isso não é algo que acontece o tempo inteiro, né? No nosso sistema solar, nós só temos a notícia de um evento assim. É um evento dito cósmico. Um governador de orbe precisar encarnar no orbe que ele governa. Isso aconteceu uma vez no nosso sistema solar, que foi a encarnação de Jesus entre nós. Então não é um acontecimento trivial. A função do Cristo é buscar promover a transcendência. É fazer você sair do chão, sair do mundo e se projetar para uma perspectiva de existência cósmica. Eu sou mais do que um homem, eu sou um ser imortal. Eu sou um espírito. Jesus veio para isso, para nos auxiliar no processo de transcendência. Ultrapassar a experiência comum, corriqueira, cotidiana, e nos entendermos como seres cósmicos. Vamos pensar o cosmos.
O cosmos é um todo. É mais que Uberaba, é mais que o Brasil, é mais que a Terra. Eu sou um cidadão do universo. Entendeu? Jesus, então, entabula com Pedro um diálogo, uma conversa, aproveitando o ensejo para conversar com Pedro sobre um outro tipo de tributação, Flavinha. Um outro tipo de tributo. Se o mundo tem um governante, se Uberaba tem um governante, se São Paulo tem um governante, o universo também tem um governante. E esse governante conta com a nossa contribuição para gerar benefícios. Mas ele é um Deus todo-poderoso? Sim. E ele elaborou uma dinâmica de existência onde a criatura contribui para a criação do Criador. Tá claro até aí? Qual que é a minha contribuição para a obra de Deus no universo? Para a gestão de Deus no universo? Qual é o tributo que eu tenho que pagar? Todo o fruto bom. E essa não é a primeira referência que eu farei à minha amiga Sheila Passos hoje. Todo fruto bom. Toda obra boa. Todo benefício da obra. Tudo aquilo que é positivo, que é salutar, que é benéfico ao coletivo e que partiu do trabalho que eu realizei, é o meu tributo. É a minha contribuição a Deus. O resultado disso. Então, o trabalho, por exemplo, que eu faço para mudar as minhas disposições, meus sentimentos, meus pensamentos, ou seja, o processo de regeneração íntima, vai resultar numa palavra boa, vai resultar num abraço, vai resultar num olhar, vai resultar numa canção, vai resultar num livro, vai resultar numa sopa fraterna, numa aula de evangelização. Esses resultados desse processo, desse trabalho íntimo, Sueli, esses resultados é o tributo entregue a Deus. Olha aqui a minha colaboração, olha aqui a minha participação na sua obra. Faça com isso, Senhor, o que te aprouver. A gente entrega o dinheiro na mão da Receita e fala, ó, faz com o dinheiro do tributo o que o Estado julgar necessário, não é? É onde a gente tem uma coisa que eu sempre ouvi do Dr. Ricardo Vardio, falava muito isso, lá em Belo Horizonte, Dr. Ricardo Vardio, grande homeopata, ele falava, a gente precisa de se desapegar dos resultados. Eu ouvi ele falar isso lá em Belo Horizonte, desapega dos resultados. Eu tenho que pagar o imposto, certo? Aí eu vou lá, faço a minha declaração, não, né? Teve o desconto na fonte, não é mais que isso, tá bom, vamos lá, parcela, e 8 vezes, né? 8 vezes, vou lá e pago, todo mês o carnezinho pago. O que o Estado vai fazer com isso? Vão me desapegar dos resultados. A minha parte eu fiz. Entendeu? Eu sei que é difícil isso que eu estou falando, mas deveria ser assim. Se a gente tivesse um Estado em que a gente confiasse plenamente, ia ser assim. Então faz de conta que é assim, né? Você desapega do resultado. Com Deus a mesma coisa, Felipe. Ah, Deus quer que eu venha aqui no domingo, que a Adriana falar de Jesus para as crianças. Pronto. A minha contribuição é a aula boa que eu dei e as crianças chegando em casa e falando para os pais, olha, pai, aprendi isso. Agora, o que a criança vai fazer com aquilo que eu ensinei, ou seja, o resultado, já eu tenho que me desapegar disso. Já não é problema meu. Já é com a criança, entendeu? Bom, a gente fez essa introdução para vocês entenderem o que é o tributo. O tributo espiritual
é o fruto bom, o bom resultado, os benefícios do meu trabalho, da minha cooperação. Tá certo? Mas Pedro entra em casa, ele ouve então a cobrança lá, o sujeito fala: ei, seu mestre, ele não pagou o tributo, né? Aí Pedro, sim. Ele entra na casa dele. E Jesus estava lá. Jesus era hóspede de Pedro, né? Jesus estava lá e quando Pedro entra na casa, Jesus já recebe ele com um machal. O que é um machal? Nós conhecemos o machal com uma outra palavra, uma palavra de origem grega, inclusive, parábola. Só que parábola, ela é muito restrita. É uma expressão grega, parabolei, muito restrita. Ela não dá conta de tudo aquilo que o machal é. Os mechalim, né? No plural, mechalim. Ela não dá conta de tudo que um mechalim hebraico pode ser. Porque a gente acostumou a associar a parábola a uma historinha, não é? A parábola de Jesus, aquelas historinhas que Jesus contava. Até o livro do Clóvis Tavares, que eu leio para o Chico todo culto. Histórias que Jesus contou, não é assim? Mas o machal hebraico é mais do que historinha. O machal pode ser um enigma, pode ser uma piada. Jesus fazia piadas, ótimas piadas. Talvez às vezes a gente não pega a graça porque diz respeito ao cotidiano deles, né? Mas Jesus fazia piadas, contava anedotas e às vezes provocava com perguntas, com enigmas, com charadas. Uma historinha, uma fábula é o machal. Uma piada é o machal. Uma charada é o machal. E aqui ele recebe Pedro com o machal. Vamos ver qual que é o versículo? Então, vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo 21. Perdão, 25. Mateus capítulo 17, versículo 27. Ih, ai, ai. 25. Ele disse, sim. O seu mestre paga o tributo? E Pedro disse, sim. Entrando na casa, Jesus se antecipou dizendo, que te parece, Simão? Ó, o machal. Ele vai mandar uma pergunta. Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o imposto ou censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Ele mandou uma charada, um enigma, um machal para o Pedro. Pedro, responde aí. O rei, o governante, ele cobra imposto do filho dele ou dos filhos de outras pessoas? Seria perguntar assim: os reis cobram impostos dos próprios filhos? A nossa visão moderna ocidental, né? Vamos lembrar que aqui é a antiguidade oriental, né? Aí responde a senhora fiscal da Receita, dizendo, claro que deveria. Esses publicanos do tempo moderno. Justiça, exatamente. É o que o pessoal da Revolução Francesa vai dizer, dona Joana. Só que mais ou menos uns 1789 anos depois, né? Na Antiguidade Oriental, a resposta correta seria não. Um rei não cobra tributo dos próprios filhos. Porque a casa real, e aí quando você fala casa real, você está falando o rei, a rainha e os filhos. A casa real presta um serviço para a sociedade. É assim que se entendia a nobreza, a monarquia. A casa real existe para prestar o serviço para o Estado, para o país, para a nação, para os governantes. Tanto que tinha um detalhe assim, né, que é inclusive a razão do Luís XVI ter sido guilhotinado, né? Em caso de invasão, em caso de guerra, ou em caso de motim,
Qualquer cidadão pode fugir do país, menos um, o rei. O rei não pode fugir, né? É a mesma razão pela qual, por exemplo, o pessoal da Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto em Portugal, vai mandar o Dom João VI voltar para Portugal. Sai daí das suas férias do Brasil e volta. Por quê? Porque o monarca deve residir e morar e nunca abandonar o seu país. Então o cara já presta um baita de um serviço desse e ainda vai pagar imposto? Não. O rei não paga imposto e nem os filhos dele. Quem paga é o cidadão. Então Jesus faz essa pergunta para Pedro. Pedro, os monarcas pagam imposto? Os filhos dos monarcas pagam imposto? A resposta não está aqui, está no próximo versículo, mas eu vou adiantar. Não, não pagam. O que Jesus está querendo construir com essa questão, com esse machal? Lembrando o compromisso do Cristo encarnado com a transcendência dos seus discípulos. E, quiçá, de toda a humanidade. Bom, se estabelece aí o que a gente chama na literatura hebraica, na poética hebraica, de paralelismo. Os machal, ou os mechalim, eles se constroem na forma de paralelismo. A imanência e a transcendência. Você parte do trivial, você parte do comum, do cotidiano das pessoas, para alguma coisa que extrapola, que vai além da compreensão delas, certo? Então vamos fazer o paralelo? Ó, primeiro, no machal de Jesus, na provocação, na charada de Jesus, quem é o rei? Deus. Ó o paralelo. O rei e Deus. Começa a se construir assim um paralelo. Você tem os governantes do mundo, o rei, e você tem o governante do universo, Deus. Certo? Você tem os filhos do rei, ou você tem o filho do rei. No caso, a gente vai falar no singular, porque o primogênito é quem herda a coroa, né? Então você tem o filho do rei, na terra. E quando a gente fala de transcendência, de governo de orbe, a quem nós vamos nos referir? A Jesus. Então, se o rei, na parábola, no Mechalim, é Deus, o filho do rei é Jesus. Aí é que vem uma provocação. Ó, eu escutei o senhor, eu digo escutei não pessoalmente, mas eu escutei o senhor na hora de uma explicação genial sobre isso. Meu amigo Afonso Chagas me apresentou uma gravação do seu Honório comentando Apocalipse. O seu Honório, durante um tempo, estudou evolução, todo sábado de manhã, lá no Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte. Primeiro ele estudou Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e depois ele estudou Apocalipse, que é o último livro. E quando ele vai estudar Apocalipse, o seu Honório explica isso muito bem. Eu vou tentar explicar aqui, que ele me ajude. Quando você pensa na primogenitura espiritual, você tem que fazer uma distinção entre aqueles que não pertencem à casa real. Nós ainda não pertencemos à casa real. Nós não somos filhos. Nós não somos herdeiros. Nós somos servos. Vamos explicar isso a partir da cultura hebraica, para a gente entender isso numa perspectiva espiritual. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Tem um momento, né, dramático em que o filho pródigo diz assim: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai, o servo mais modesto se alimenta melhor do que eu estou me alimentando. Não era assim? Então ele fala, o meu plano é o seguinte, eu vou voltar e, já que ele não pode me aceitar mais como filho, porque eu abri mão da minha herança, quer dizer, abri mão não, peguei ela e torrei, né? Então, pelo menos, se ele me aceitar como servo, olha, como servo, eu vou estar comendo melhor do que aqui com os porquinhos. Ele volta nessa esperança. Por quê? Quem que é o servo na cultura hebraica?
É o jornaleiro. Um jornal, da onde vem jornada, é uma diária de trabalho. Você começa a trabalhar com o nascer do sol, você para de trabalhar com o pôr do sol. Isso é um jornal. Eles não recebiam um salário mensal como nós, salário do mês. Eles recebiam uma diária. E havia um padrão. O padrão era um denário. Portanto, um jornaleiro, ao final dos 30 dias, ele teria recebido 30 denários. Mas ele não vai receber os 30 no final do mês. Ele recebe por dia de trabalho. Todo dia de trabalho, no pôr do sol, o senhor, patrão, vai lá e entrega para ele uma moeda de prata romana, latina. Um denário. Aliás, a palavra dinheiro é uma corruptela, uma modificação fonética de denário, viu? Denário, denhário, dinário, dinheiro. É uma alteração de denário. Então você recebe um denário, você é um servo. O servo, ele tem compromisso com duas casas. Ou, no caso, fazendas, né? Com a casa do senhor, quem paga o seu jornal, a sua jornada de trabalho, e com a casa dele. Então, por exemplo, aqueles servos da fazenda lá do, do pai do filho pródigo, né? Um servo lá, ele tinha compromisso com a casa do senhor, com a fazenda do senhor, com as coisas do senhor, mas tinha também um compromisso com a casa dele, pessoal. Então se dizia que ele não pertencia à casa do Senhor. Ele servia à casa do Senhor. Mas e o filho? Absoluto compromisso com a casa do Senhor. Porque ele é o herdeiro. Ele pertence àquela casa. Jesus tem um envolvimento com a obra de Deus de entrega absoluta. Jesus só tem um interesse, um compromisso com a obra de Deus, com os interesses de Deus. Ele tem comunhão absoluta com Deus. Ele só cuida do que foi interesse divino. Ele não cogita qualquer interesse pessoal. Mas de um servo é assim? Vocês são assim? Não. Agora, nesse momento aqui, o Aloísio está trabalhando e colaborando com a casa do Senhor. Nesse momento eu estou trabalhando pelos interesses de Deus. Mas e hoje à tarde? Onde é que eu estava? Eu estava cuidando dos meus interesses. Agora é a mesma. Lá em casa, fazendo um lanchinho, fiz minha caminhada, tomei um banho, cuidando dos meus interesses pessoais. Então eu não sou full time no serviço divino. Eu conjugo os dois interesses, os dois serviços. Os interesses de Deus e os meus interesses pessoais. E às vezes dá tilt, não dá? Às vezes dá conflito. E normalmente quando dá conflito, qual que é o interesse que eu priorizo? Os meus pessoais. Então eu não sou herdeiro. Eu não sou filho. Por enquanto eu sou servo. Tá entendendo agora de onde vem a expressão unigênito, filho único, para Jesus? Quando Maria se apresenta ao anjo Gabriel, o que ela diz para ele? Que é serva. Eis aqui a serva do Senhor. Porque associado ao orbe terrestre só existiu um filho encarnado. Só um encarnado cuidou de interesse integral do Pai. Só Jesus. Full time.
Dedicação exclusiva. Nem Paulo. Paulo era tecelão. Paulo tinha que parar. Não, deixa eu comer. Jesus não cogitava. Jesus acordava de manhã e não sabia o que ia comer. Ninguém mais viveu assim. Ele não sabia o que ia comer. Ele, sabe o que é entrega absoluta? Não, eu vou acordar e vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu não vou, ele não cogitava de si. Viu a diferença? Bom, então, eu fiz um paralelismo aqui, olha. O filho do rei, Jesus, é herdeiro, é unigênito. É primogênito, tem a primogenitura, ou seja, um espírito na nossa vanguarda, e é unigênito, porque é o único que se enquadra nesse perfil de serviço e compromisso completo com a casa do Pai. Não tem interesse pessoal. Portanto, quando ele encarna, a encarnação dele é opcional. Entendeu? É opcional. Ele encarnou porque quis encarnar. É uma encarnação missionária. Agora, quando a gente fala dos filhos alheios, os filhos alheios, no caso, nós não somos herdeiros do Senhor. Nós não entramos na herança ainda. Nós somos servos. Tá? Os filhos alheios aqui do versículo é servo. Nós temos uma reencarnação de natureza compulsória. A gente reencarna, trabalha, para que o fruto do trabalho seja o tributo pago. Porque o filho do Senhor, que pertence à casa, ele não precisa pagar tributo. Ele não precisa encarnar. Mas a gente tem que pagar o tributo. Eu sou servo, eu tenho que pagar. Então eu tenho que reencarnar. A nossa encarnação, portanto, ela é compulsória. E se a reencarnação opcional de Jesus é missionária, a minha reencarnação compulsória é kármica. Ai de mim se não pagar o tributo. Mas, Luiz, mas Jesus não acaba na passagem, a gente leu a passagem toda, ele não manda, né? A passagem é essa. Vai lá, Pedro, vai lá no lago, pesca um peixe com anzol, quando você abrir a boca do peixe, vai ter uma moeda lá, e essa moeda vai ser vai valer por 4 moedas de ouro, 4 moedas de dracma. Aí você paga o seu tributo e o meu. Então Jesus acabou pagando o tributo, mas porque quis, não porque precisava. Ou seja, ele acabou encarnando, trabalhando e produzindo bem no mundo, porque quis, não porque precisava. Não havia uma necessidade pessoal, kármica dele de fazer isso. Uma escolha. Entendeu? Agora a gente reencarna, trabalha, gera benefícios, benefícios são tributos pagos a Deus. Tem gente que reencarna, ocupa um corpo, um lugar no mundo e retorna para o plano espiritual sem ter gerado benefício nenhum? É o que mais tem. É o que a gente chamou na semana passada de inadimplência espiritual. Você vai cair na malha fina. Né? A gente vai desencarnar e vai encontrar o nosso avalista reencarnatório que nem o seu barriga. Pague um aluguel, senhor Madruga. Entendeu? Cadê o imposto que você me deve? Ou seja, cadê os bens, os benefícios que você espalhou na vida? Os frutos da sua encarnação, os frutos bons, positivos da sua encarnação. Ah, não sei. Entendeu? A maioria das pessoas desencarna assim, sem ter dado a sua contribuição, sem ter pagado a sua de dracma. Tá claro até aqui, gente? Então vamos avançar, porque agora nós vamos entrar num texto que o Emmanuel explica muito melhor do que eu essa questão da diferença entre o servo e o filho da casa, né? O Emmanuel ele vai dizer, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 25, olha o título da lição, Filhos e Servos.
E ele comenta uma fala de Jesus, que está em João, no capítulo 8, versículo 35 de João. Olha o que Jesus disse. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. A fala de Jesus. O servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. O que Jesus está dizendo? No final do dia, hoje, eu trabalhei na universidade. No final do dia, o que eu fiz? Bati meu ponto, pus o meu dedinho lá no ponto, né, na leitura, lá, biométrica. Bati meu ponto, tirei meu crachá e fui para minha casa cuidar dos meus interesses. Porque eu não pertenço àquele lugar. Agora, e o filho? O herdeiro? Ele pertence àquele lugar. Há uma diferença entre aquele espírito que encarnou e 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ele trabalhava por Deus. E eu, que tenho um dia, agora é miudinho, 7h30, chego no centro, estudo 9 horas, encerrou miudinho, vou para casa, vou cuidar dos meus interesses. É diferente, né? E o Emmanuel vai comentar essa fala de Jesus, dizendo assim: o mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Luiz, mas não é uma coisa boa ser servo de Deus? Sim, maravilhosa. Quer dizer que você divide a sua encarnação entre interesses pessoais e os interesses divinos. Porque a maioria das pessoas, a grande maioria, não é servo, não cogita, não supõe os interesses divinos. Só e exclusivamente cuida dos interesses próprios, pessoais. Trabalha por si o tempo todo. A minha carreira, a minha casa, entendeu, Cristina? A minha comida, a minha roupa, o meu passeio, o meu lazer, o meu carro, os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, o tempo inteiro. A maioria das pessoas atravessa uma existência inteira trabalhando para si, para si, para si. Até o benefício que ele gera em sociedade, fruto da sua atividade profissional, é involuntário. Porque ele não vai para o emprego para gerar benefício social. Ele vai para o emprego para ganhar dinheiro. Ele vai para o emprego para subir na carreira. O benefício social que ele gera é uma consequência que é quase que involuntária para ele. O servo não. O servo reserva uma parte da sua vida. Não, a vida não pode ser só isso. Tem que ter algo mais. Uma parte da minha existência, um tempo na minha vida, eu tenho que dedicar a interesses que não são meus, são de Deus. E, consequentemente, que geram um bem que é coletivo. E, às vezes, sacrificando interesses pessoais. Só que ele não faz isso o tempo todo. Ele é servo. Entenderam o que o Emmanuel está dizendo? E ele completa dizendo assim: os filhos, todavia, os cristos, possuem interesses em comum com o Pai. Comum, comunhão. Comunhão perene. Comunhão absoluta. Daí vem aquelas outras falas de Jesus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que ele pode governar orbe e eu não. Porque qualquer decisão que ele tome é decisão divina. Qualquer manobra, qualquer operação na condução desses 30 bilhões de espíritos ligados à Terra, ele tem carta branca para tomar a decisão que quiser. Porque ele pensa e sente com Deus o tempo todo. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Entenderam, gente?
Aí o Emmanuel acrescenta, os filhos, porém, estão sempre na casa, entre aspas, ele coloca. Na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Por que que na hora do barco taculejando no mar da Galileia, todo mundo gritando e Jesus dormindo? Porque ele está na casa do Pai. O que é casa? Mente. Onde é que Jesus... Eu já escutei isso 1000 vezes. Onde é que Jesus morava? Na casa de Deus. Na mente de Deus. Quem está fora da casa de Deus, quem está fora da mente de Deus, só cogita de si. Ou cogita também de si. Por que que os discípulos gritavam e choravam no barco, chaculejando? Porque eles estavam com medo de morrer. Quem tem medo de morrer, o Chico chacoalhando no avião, né? Está cogitando de quê? De si. Agora, quem penetrou a mansão divina, quem é filho unigênito, não cogita mais de si. Não, ele faz de mim o que ele quiser. Eu não me pertenço, eu pertenço a ele. Se tiver comida, eu como. Se não tiver, eu não como. Se tiver roupa, eu visto. Se não tiver, eu ando nu. Se tiver casa para dormir, eu durmo. Se não, eu durmo na calçada. Se eu estou doente ou se eu estou saudável, tanto faz. Eu vou trabalhar de qualquer jeito mesmo. Eu vou servi-lo de qualquer jeito mesmo. Doente ou são. Empregado ou desempregado. Encarnado ou desencarnado. Então já não faz diferença. Mas Jesus chorou. Jesus ficou triste. Quem disse que Jesus no Horto das Oliveiras estava cogitando de si? Por quem ele chorava? Ah. Entenderam? Vocês acham que Jesus estava chorando porque ia levar chicotada? Ai, ai, vai me deixar cicatriz. Faz diferença, vai me deixar marcas. Né? Ele estava preocupado com isso, não. Ele chorava por nós. Por nós. E aí o Emmanuel encerra essa lição. Aliás, encerra não, ele inicia a lição seguinte no capítulo 41 do livro Segue-me. Olha o título da lição, O Grande Servidor. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Eu estou entre vós como quem serve. Então, entre nós, os servos, existem os grandes servidores e os pequenos servidores. O que determina a posição que você ocupa nessa escala de serviço? Nessa hierarquia de serviço? O quanto você se importa mais ou menos consigo mesmo, com os próprios interesses. Quanto mais você se importa consigo em detrimento dos interesses de Deus, menor servidor você é nessa hierarquia. Quanto mais você prioriza os interesses de Deus em detrimento dos seus, maior servidor você é dentro dessa escala. Aí o Filho de Deus, o unigênito, o herdeiro, porque a gente lê a Bíblia e fica parecendo um Filho de Deus, fica parecendo que Jesus é Filho de Deus e a gente não é, né? Não, não é nesse sentido. É no sentido que nós estamos estudando hoje. O que entrou na casa, o que entrou na posse da herança e o que não entrou. Não é no sentido de criação. Ah, toda criatura de Deus é filho de Deus, lógico. Mas não é nesse sentido. É no sentido de quem penetrou na herança e quem não penetrou. Jesus já penetrou na herança, ou seja, ele ultrapassou a fase hominal da evolução, ele atravessou a angelitude e atingiu um outro pico. A condição dele não é de anjo mais. Anjo é Alcione.
Anja Lívia, Lentulus. Jesus é Cristo. É Cristo. Ele governa a orbe. Orbis. No plural. Então ele está lá. Só que quando ele encarna, ele abre mão da sua unigenitura, da sua primogenitura, e vem viver como nós, ou seja, como um servo. Por isso que ele fala para Pedro, você vai pagar imposto? Eu também. Pega a moedinha na boca do peixe e paga o seu tributo e o meu, porque eu sou, ou melhor, eu estou como você. Eu sou um contribuinte do templo e da sinagoga como você. Na nossa parábola, equivale a dizer, ele encarna e vai viver como os encarnados, como quem serve. Essa expressão como quem é para dizer, olha, não sou servo, mas estou vivendo como. Eu não sou homem, mas estou vivendo como. E aí o Emmanuel comenta dizendo assim, sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe. Ele não veio no mundo como governador do orbe. Essa é a sua condição cósmica. Ele até dá umas demonstrações, só para que ninguém se esquecesse da sua condição real. Quando, por exemplo, ele para a tempestade. Se alguém disparasse uma flecha contra Jesus, ele parava ela no ar. Lembra do Neo, do Matrix? É assim? O Neo não para assim, ele até pega uma bala no ar, assim, põe de volta. Jesus é o escolhido. Sabe? Ele teria essa condição. Mas ele decide viver como os homens, sem dar ordens, inclusive sem dar ordens para os seus algozes. Ele podia dizer para qualquer soldado do templo, para de me açoitar agora. E o sujeito ia parar na hora, porque uma ordem do Cristo é irresistível. Mas ele não se impôs dessa maneira, porque ele precisava viver como servo. Nem como quem determina, não impõe nem determina. Nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição do servidor, pagando tributo diário. E aí que vem o pulo do gato disso de hoje. Eu disse que o tributo é o fruto do trabalho. E o salário? E o salário? Já tinham pensado nisso? Na nossa situação convencional, eu tenho um salário, o dinheiro que cai na minha conta, e eu tenho um imposto, o dinheiro que sai da minha conta. Não é? Aqui, se o tributo é o bem gerado, o benefício gerado, o fruto da árvore, o que é o salário? O trabalho. O trabalho é o salário. A recompensa é o trabalho. E o fruto do trabalho, o tributo que eu paguei. Como assim, Luiz? É. A gente ganha alguma coisa porque a gente está fazendo agora? Aqui? Não é nada. A alegria de trabalhar, a alegria de servir, a alegria de ser útil é o pagamento. É a recompensa, é o salário. Os benefícios que se espalha é o tributo que eu paguei a Deus. A partir desse salário. Retirado desse salário. Por isso que Jesus precisava viver primeiro como quem serve. Porque primeiro, na nossa fase evolutiva, Jesus precisava nos ensinar a ser servos. Jesus não veio no mundo para nos ensinar a ser Cristos. Claro que não, gente. Jesus é um didata. Ele é um pedagogo. É um educador. Você ensina um menininho de 9 meses, de 10 meses a correr a São Silvestre?
Não, você ensina ele a dar 2 ou 3 passinhos. Vem na mamãe, vem no papai, dá 3 passinhos. Você não ensina ele a correr uma maratona. Jesus não veio aqui ensinar. Vim aqui no mundo para ensinar vocês a governar um orbe. Preste atenção como que se faz. Claro que não. Né? Eu não vim aqui ensiná-los a ser filhos de Deus, unigênitos, herdeiros da herança divina. Não. Eu vim aqui ensiná-los a ser servos, coisa que vocês não têm sido. Então, se há algumas encarnações a gente já consegue se posicionar evolutivamente na condição de servidor, como servos, aí agora a nossa tarefa é ascender na hierarquia do serviço. De pequeno servidor, eu me mobilizar para ser um grande servidor. E esse movimento consiste em, cada vez mais, cogitar menos de si para ocupar-se mais com as coisas de Deus. Ou na balança. Balança de prato. Os interesses pessoais estão pesando mais, ganhando os interesses de Deus, e então eu sou um servozinho. Na hora que a balança desequilibrar para o outro lado, cada vez eu preocupo menos comigo e mais com os interesses de Deus, opa, estou me tornando um grande servidor. Daí o nome da lição, o grande servidor. O Emmanuel termina dizendo assim: enviado celestial não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Sacrificar-se, operar em benefício de todos, é ele mostrando, gente, como é que se é servo. Vou ensiná-los a ser servos. Na hora que vocês se tornarem servos, na hora que vocês se tornarem grandes servos, opa, vencemos uma etapa. O que é a terra regenerada? A terra regenerada, ou seja, quando a regeneração se concluiu, não é a terra em regeneração, é diferente, viu? Nós estamos no mundo ainda de provas e expiação, em transição para um mundo em regeneração. Ou seja, em trânsito, em movimento regenerativo. O regenerado, o próprio verbo do particípio já diz, é uma ação concluída, ou seja, eu já sou feliz. Concluiu-se o processo de regeneração e eu me tornei feliz. Aí eu sou servo, porque aí eu virei Maria, virei Alcione, virei Estevão, ou seja, me tornei um grande servo do Pai. Os anjos são grandes servos do Pai. Quem são os herdeiros, os filhos, os que administram junto? Porque o herdeiro é aquele que administra junto. Quem são? Os Cristos. Aí depois, aí é outra conversa. Aí é outro papo, não nos diz respeito por enquanto, porque atualmente a gente ainda está naquela, eu vou para a comemoração da empresa no bar ou eu vou para o centro? A gente ainda está nessa, mas o pessoal da firma vai ficar chateado comigo. A gente ainda está nessa. Eu faço uma poupança todo mês para viajar no final do ano pro resort, ou todo o dinheirinho que pintar mais eu distribuo com os pobres? A gente ainda está nessa. Ou isso ou aquilo. Eu ajudo Deus na obra dele, ou eu gero algum conforto pessoal? Garanto algum conforto pessoal? A gente ainda está nessa. Então, somos servidores noviços. Mas somos já. Se não fôssemos, não estaríamos aqui agora. Concorda? Não estaríamos aqui agora. Se eu estou aqui, é porque eu já sou um servo. Mas um servo
engatinhando ainda. Alguns rastejando. Eu acho que eu é mais rastejando mesmo. Eu sou o famoso servo minhoquinha. Eu vou me rastejando de vez em quando entro para debaixo da terra. Olha só. Livro Vinha de Luz, lição de Emmanuel, capítulo 68, no campo. A gente já falou quem é o rei, o senhor da terra. A gente já falou quem é o filho, o herdeiro, que governa junto com o senhor. Já falamos quem é o servo, mas e o campo? A fazenda? É o mundo. Eu trabalho no mundo, em benefício do mundo. Mas o mundo não me pertence. Ele pertence ao Senhor e o seu primogênito. Eles é que governam o mundo. Olha, e quem falou isso foi Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. Ou seja, a gente já estudou. Na parábola, não sei quem vai lembrar, né? O campo é o mundo. O campo, você fala de Jesus, o campo é o mundo. Então, isso aqui é um padrão de decodificação, de interpretação de versículo. Olha aqui, Jesus ensinando a gente a fazer miudinho. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, Euridice? A partir de agora, vocês já sabem. Todas as vezes que tiver uma parábola, uma passagem bíblica que aparecer a palavra campo, eu já sei. Está se referindo a quê? Ao mundo. Sim, mas aqui nós estamos falando de ambiência. E o mundo aqui não é ambiência física, é ambiência social. Sim, a partir do indivíduo. Mas a gente renova o indivíduo para que só aquele único indivíduo se sinta renovado? Não. Qual que é o objetivo maior? O que a gente quer? Que um dia todos, ou seja, o mundo, seja transformado. O indivíduo se renovando é o meio, é o caminho. Agora, a meta, a finalidade é a renovação de todo o orbe. Concorda? Por isso que a gente não pode descansar. Então, o campo é o mundo. É a casa planetária. É o ambiente de convívio onde eu me encontro encarnado e matriculado como aluno espiritual. Empregado como servo jornaleiro. Ó, Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele há infinito potencial de realizações. Não tem um ponto no planeta Terra onde Jesus não tenha aberto um posto de trabalho. Uma passagem ótima do Chico lá em Araxá, com a Dona Chiquinha. A Dona Chiquinha foi uma grande tarefeira no movimento espírita em Araxá. E o Chico, como ele fazia muito trajeto Belo Horizonte-Uberaba, né? Então ele passava muito por Araxá, né? Ali. Às vezes ele parava lá, o ônibus às vezes tinha que... Às vezes ele vinha de trem, às vezes de ônibus, e ele ia para o centro de Araxá. O Chico, ele adorava um cafezinho, mas o cafezinho é mais uma desculpa para poder bater um papo, né? Então ele, o primeiro boteco que ele entrou, ele foi lá e tá lá tomando café e já batendo papo com a turma, só que era um boteco meio risca-faca, sabe? Chapa quente. E a Dona Chiquinha, aconteceu dela estar passando por ali, né? Sabe aquele boteco, às vezes você passar para o outro lado da calçada, você toma uma garrafada. A Dona Chiquinha passou, que ela olha dentro do boteco, risca a faca, quem tá lá tomando um café? Chico Xavier. Aí ela, Chico. Aí o Chico foi, Chiquinha, abraçou ela. Chico, esse boteco aí é mal falado, o que vão pensar você dentro aí de boteco conversando com esse povo? Ele falou, minha filha, mas você não sabe qual é a grande verdade sobre o bar? Quando a gente fala de Jesus dentro de um bar, ele vira um lar. Ele vira um lar. O Chico entendia naquele boteco risca-faca
um posto de trabalho. Qualquer ambiente, você está no ponto de ônibus esperando o ônibus. Se alguém chegar do seu lado e falar assim, mas parece que vai chover de novo, hein? Você tem duas opções. Ser servo ou não ser servo. Se você não for servo, você vai falar assim, mas agora só chove, né? Nunca vi, aqui em Uberaba agora só chove. Mas também essa prefeita aí não ajeita o asfalto aí, olha lá, olha o buraco no asfalto. Você, pois é, mas não tem política que presta no mundo, não. Você cooperou com Jesus? Não. Você está junto com o companheiro, cuidando somente de interesses pessoais. Mas se de repente o outro fala assim, vai chover, e você fala assim, graças a Deus. Que bênção que é a chuva, né, amigo? Entenderam? Aí pronto. Aquele rumo que eu dei, aquele rumo positivo, fraterno, que eu dei para a conversa, foi o trabalho. Ele em si, ter feito isso em si, já é o meu pagamento. E de repente, mudar o astral do outro, que estava mal-humorado, falou assim, não é que é mesmo? O senhor tem razão, a chuva é uma bênção, né? Pronto, isso é o fruto do trabalho. É a minha contribuição para Deus. Pronto. Aquele posto de trabalho estava assentado onde? No ponto de ônibus. Qualquer lugar é lugar para ser servo. E acrescento, Emmanuel, a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de trabalho. Pronto. Você quer ser um servo? Você pode ser um servozinho ou pode ser um grande servidor. O que determina a diferença entre um e outro? O servozinho é o cara que fala assim, mas esse trabalho eu não faço. Entendeu? Naquele lugar eu não trabalho. Com aquelas pessoas, não. O grande servidor não cogita. Para ele, não importa onde, nem com quem, nem como e nem quando. Ele está pronto para servir. Seja onde for, seja com quem for, seja quando for, e seja como for, em que condições forem. Ele está pronto para servir. Reflete nessa verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. Indiscriminado. Você não faz escolha. O grande servidor, ele não escolhe. O que tem para fazer? Tem que limpar o banheiro ali, o vaso está entupido. Vai lá desentupir o vaso. Que vaso? Aqui no salão? Não, lá do fundo do refeitório. Mas teve refeição ali, teve 40 pessoas usando o mesmo vaso. É aquele lá, vai lá limpar ele. Ah, tá. Vou. Não fiz discriminação. Ininterrupto. É um treino para a herança, para entrar na posse da herança. Porque o herdeiro é aquele que está na casa do pai, ou seja, ele cogita dos interesses do pai em tempo integral. O bom servo é aquele que já vai esticando as horas de serviço com Deus. Ele vai alongando as horas de serviço com Deus. Detalhe, não é pegando mais tarefa espírita, não. Calma aí que é uma diferença entre virar, sabe, rato de centro espírita, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe, domingo, tô lá todo dia. Não é isso. É o tempo todo. Ou seja, servir a Deus dentro do centro e fora do centro. No emprego, servindo a Deus.
No lar, servindo a Deus. Na casa espírita, servindo a Deus. Na rua, servindo a Deus. No boteco, risca-faca, servindo a Deus. Entendeu? E aí, pra gente ir finalizando, livro Segue-me, de Emmanuel, capítulo 42, no júbilo, alegria de servir. Olha, a alegria, o salário é o serviço. O resultado do serviço é o tributo. Depois de haver... Olha, isso aqui é genial, a orientação de Jesus para os discípulos. Isso aqui, uma época eu escrevi isso aqui, eu estava muito pavão, mais que o normal, eu escrevi isso aqui, colei na porta do meu guarda-roupa, eu ainda morava com a minha mãe. Colei isso. Olha que genial. Lucas capítulo 17, versículo 10. Fala de Jesus para os discípulos. Depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei para si mesmo: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Você olha para o espelho, Tirinho. Você trabalhou, tia Adriana, o dia inteiro. De manhã você evangelizou criança, à tarde você trabalhou na sopa fraterna, à noite você foi distribuir marmitex na rua para os moradores de rua. Aí você vai chegar em casa, vai olhar no espelho e vai dizer essa frase aqui, ó: eu sou um servo inútil e só fiz o que tinha que ser feito. Inútil. Eu sou um servo inútil. Não é, mas você não pode pensar que é. Claro que você não é. Claro que você é útil. Mas se você tomar consciência da sua utilidade, facilmente essa consciência escorrega para uma hipervalorização da sua utilidade. Facilmente. Então você vai segurando o freio, sabe? Vai segurando o freio porque a carga é pesada. A carga de erros do passado é pesada. Se você não for reduzindo freio motor, né? Se você reduzindo a marcha para descer a serra, vux, a carreta capota. Olha o comentário do Emmanuel sobre isso. Guarda tua alma no júbilo de servir. Não reclames honrarias, por mais alto te pareça o triunfo em tuas mãos. Se você falar, nossa, isso que eu fiz foi tão importante, o que você vai exigir que as pessoas façam? Pensem a mesma coisa. Pronto, morreu o serviço. Eu fiz, pronto. Ter feito já foi alegria. Se é importante ou não, é Deus que vai julgar. O tempo que vai dizer. Mas eu fiz. Eu não vou julgar se é importante ou não. Eu só vou achar bom, prazeroso ter feito. Ter participado, ter colaborado. Nas tuas horas de êxito, servir com o Pai e para o Pai é hora de êxito. Medita nas forças conjugadas que te sustentam. Pensa nos que te beneficiam e te instruem, nos que te amparam e te garantem. Porque a autossuficiência espiritual só os Cristos têm. Porque nesse caso, quando você chega na condição de Cristo, a cooperação é direta. Eu com Deus, Deus e eu. Abaixo de Cristo, abaixo de um Cristo, toda cooperação ela se dá por intermediários, por intercessores. Entenderam? Então, o Chico cooperava, mas contava com a ascendência do Emmanuel desencarnado. O Emmanuel, por sua vez, contava com a ascendência de Lívia. Lívia, por sua vez, contava com a ascendência de outro espírito. Até chegar no Cristo. E do Cristo para Deus. Então, ninguém no mundo, na condição ainda de servo, pode dizer, isso só se deveu ao meu serviço. O êxito, o sucesso, só se deveu à minha ação. Ninguém pode dizer isso. Eu só consegui fazer porque
Eu tive retaguarda. Eu tive quem me sustentou, quem me inspirou, quem me orientou. Então começa por aí. O meu êxito não é autoria pessoal, é autoria coletiva. Orgulhar-se das boas obras é ensombrar a própria visão. É escuridão na visão. Ou seja, você não tem uma visão lúcida. Invocando homenagens indébitas, que de direito pertencem a Deus. É quando você foca mais no tributo do que no salário. Mais nos resultados do que na ação. Os resultados não me pertencem, pertencem a Deus. Assim como o tributo não me pertence, pertence ao Estado. Ah, o Estado pega o meu dinheiro. Não, o Estado não pega o seu dinheiro. O Estado pega a parte do dinheiro que lhe pertence, que passou por você. Muda a perspectiva. Pronto, aí você não chora mais na hora de pagar imposto. Esse dinheiro que foi aqui por imposto não é meu, é do povo brasileiro. Por isso que eu não posso sonegá-lo. Não é, Dojana? Ele não é meu. Sonegar imposto, apropriar-se de dinheiro público. Assenhorar-se dos resultados da ação é apropriar-se de algo que pertence a Deus, não a você. É tipo aquela tia, eu tinha umas tias que me dava brinquedo e depois ficava, eu ia brincar, saía, desembrulhava, saía brincando, ela saía, cuidado, você vai quebrar. Eu falei, você não me deu. Não é? Desapega. Deu, o povo dava brinquedo e depois ficava vigiando. Nossa, mas você já quebrou o brinquedo que eu te dei. Você tá achando ruim, até porque você não achou que me deu, você me emprestou. Não é? O Chico ganhava presente e dava para os outros, às vezes na sua cara. Tinha gente que ficava bicudo com o Chico. Credo, deu um paletó pro Chico e já entregou pro mendigo. A gente está apegado ao tributo, ao fruto do trabalho. A gente se senhoreia dele, fala, é meu. Não, não é seu, desapega. Aí um tal de você fala assim, eu ajudei a levantar as paredes desse centro, que é meio dizer, eu sou dono também. Não, não é. Desapega. É o famoso serve e passa. Segue. Bom? E aí finalizamos com uma homenagem à minha irmã querida Sheila Passos. Sheilinha desencarnou, retornou à pátria espiritual no dia 30 de junho, mesmo dia que o Chico retornou à pátria espiritual. Mesma data, né? Sheila Passos, uma figura pública no meio espírita, né? Para quem não conhece, a Sheilinha, ela foi a pioneira no movimento espírita de duas tarefas de grande envergadura. A evangelização de bebês, né? Durante muito tempo no movimento espírita, a criança era levada para a casa espírita justamente naquela idade chamada idade escolar, né? Se tinha aquela visão equivocada de que a criança está pronta para ser evangelizada quando ela começou a frequentar a escola. E, portanto, está aprendendo a ler e escrever, agora é hora de ir para o centro aprender o evangelho. E ela falou, não, bebê de colo. O espírito é velho. E ela começou a elaborar, junto com as companheiras, lá no Maria de Nazaré, em Belo Horizonte, técnicas de evangelização de bebê de colo. Bebezinho. E foi uma revolução no Brasil inteiro. Ela, através do Instituto Ser, ela começou a viajar Brasil inteiro. Quando eu vejo a Sheila tá na Flórida, nos Estados Unidos. Quando eu vejo a Sheila tá em Dubai, ensinando as pessoas a evangelizar bebê de colo, bebê de meses, de uma semana de vida. Mas ela era uma incansável servidora, então ela também avançou. Ela falou assim, espera aí, mas e a criança no ventre?
E aí ela começou a formar turmas de evangelização no ventre. E eu tive a sorte de ser um beneficiado em família com isso, porque a Juju começou a evangelizar o Chico, né, tia Adriana? No ventre. Vocês devem estar pensando, como é que era isso? A Juju vinha para Eurípides, onde se implantou a evangelização de bebês, a evangelização do ventre, e ela sentava na salinha dos menorzinhos e assistia a evangelização com as crianças barriguda, né, tia Adriana? A Juju fazia trabalhinho, a Juju cantava as músicas, brincava com massinha, com colinha, e o Chico estava lá com ela. Quer dizer, isso é o tributo pago, isso é o fruto do trabalho da Sheila, né? O que foi o salário da Sheila? O próprio trabalho, né? Amizade queridíssima minha, uma irmã do coração, que fez a primeira palestra de aniversário desse grupo. Em 2012, a Sheila veio aqui em Uberaba, ela vinha passar as férias aqui, ficava férias inteiras na minha casa, com as crianças, o Bernardo e a Bianca pequenininhos, e tem um episódio, para vocês entenderem o que é essa evangelização desde o ventre, né? O grau de assimilação das crianças, né? Eu me lembro do Bernardo lá em casa, o caçula da Sheila, pulando no sofá, né? E eu morava com a minha mãe ainda, eu era solteiro. E aí a minha mãe foi corrigir o Bernardo e falou assim: Bernardo, meu filho, não pula no sofá, que o sofá fica triste, ele vai sentir dor, você tá pulando nele. Aí o Bernardo olhou para minha mãe, olhou para a Sheila e falou: Mãe, a vovó Leite tá mentindo. E a Sheila falou: Que isso, Bernardo? Tá, o sofá não sente dor, ele não tem fluido vital. Bernardo tinha 4 anos de idade. Hoje é um adolescente, né? Então, eu fiz essa homenagem, vocês aqui no salão estão vendo, uma foto linda e radiante da Sheila, e uma frase dela numa música, que é a música Princípio Vital, do disco que ela lançou, doente já, doentinha, com um tratamento, com uma metástase de câncer assim, muito agressiva. O ano passado ela ainda entrou para o estúdio e gravou um disco de música infantil, que se chama Fruto Bom. Recomendo todo mundo acessar no YouTube, nas plataformas digitais. E o versinho dela é a síntese do que a gente conversou aqui hoje. A aranha tece a teia devagar. A formiga aprende logo a trabalhar. Passarinho no seu ninho alimenta os filhotinhos. Amor de Deus a palpitar. Sheila Passos. Então fica aí o exemplo da aranha servindo, o exemplo da formiguinha trabalhando, do passarinho construindo um ninho e da Sheila evangelizando. Quando ela estava evangelizando, ela está servindo, porque ela estava dividindo na sua rotina de mãe, de esposa, incluindo na sua rotina de mãe, de esposa também a sua rotina de evangelizadora do Cristo. Grande abraço para todo mundo, que Deus abençoe e continue a usar Sheila Passos no seu trabalho de evangelização dos pequeninos, que é a mais nobre de todas as tarefas da Casa Espírita. Até a semana que vem, gente.